Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos aprender como fazer um corte em cabelo comprido, onde o cliente realmente chega na barbearia procurando um serviço que geralmente ele encontraria em salões de beleza, que é somente corte das pontas. Raramente a gente consegue encontrar um cabelo como esse para poder fazer em uma barbearia, né? Cabelo de corte comprido, vamos só realmente tirar as pontas e desfiar, um serviço muito peculiar dentro de uma barbearia. Vamos lá? Primeiramente, a gente precisa identificar como que está cortado o cabelo do cliente. Por exemplo, no caso do Matheus aqui, o nosso modelo, ele está com a parte da frente um pouco mais curta, né? E a parte de trás e as laterais um pouco mais comprido. A gente precisa identificar isso e questionar ao modelo como que ele vai preferir fazer, justamente para você ter total satisfação do seu cliente. Neste caso aqui, nós temos as primeiras mechas da frente um pouco mais curtas em referência às demais daqui da parte de trás. Como ele não quer tirar muito, ele ainda está deixando o cabelo dele crescer, a gente realmente vai tirar bem pouquinho. A gente vai tirar alguns dedos, provavelmente só 2 dedos. Nós precisamos o quê? Identificar também como estão as pontas duplas do cliente, ou seja, se ele está com muita ponta dupla ou cabelo muito quebrado, a gente vai precisar tirar um pouquinho mais. Só que a todo momento tem que questionar o seu cliente, para você não fazer nada que ele não queira. Muitas pessoas reclamam do cabelo comprido, que chegam no salão, pedem para tirar 2 dedos e eles acabam tirando até um palmo do cabelo, pensando mesmo em tirar as pontas duplas ou os fios quebrados. E a ideia não é essa, a ideia é tirar justamente o que o cliente quer. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer essa divisão no cabelo dele. Existem várias formas da gente dividir um cabelo comprido para poder cortar. Uma forma muito usada, principalmente em salões de beleza, é dividir a ferradura, que é a parte superior da cabeça. A gente divide aqui a ferradura e prende e faz primeiros cortes em camadas na lateral, dividindo pelo menos em 3 camadas o cabelo, puxando para frente e cortando. A gente não pode pegar o cabelo de lado, então não podemos fazer isso aqui, ó. Isso não pode ser feito e cortar o cabelo nesse sentido. Por quê? Porque nesse sentido você vai estar repicando o cabelo. Quando ele descer, essa parte vai ficar mais curta e as demais vão ficar mais compridas. Quando o cabelo descer, o cabelo dele vai ficar mais curto nas camadas superiores e nas camadas inferiores vai ficar mais comprido. Então, para um cabelo masculino, nós precisamos exatamente cortar para baixo o cabelo. Então nós vamos esticar o cabelo para baixo e cortar. Neste caso aqui, que é o caso mais simples, nós vamos simplesmente dividir o cabelo ao meio. Não é assim que ele usa penteado para trás. Mas nós dividimos no meio para poder conseguir pegar as exatas mechas desse lado com os mesmos comprimentos da do outro lado. Então, após fazer a divisão do cabelo aqui, nós vamos molhar o cabelo para poder trabalhar com ele molhado. É muito mais fácil de trabalhar com o cabelo molhado. Pessoal, para poder molhar o cabelo do cliente, nós podemos utilizar de 2 formas. Que é a maneira mais fácil, é lavar o cabelo do cliente. Provavelmente o cabelo do cliente já vai estar lavado. Geralmente quando a pessoa que tem cabelo comprido, ela lava o cabelo e vai cortar. Ou as mulheres, geralmente, quando cortam o cabelo comprido, elas deixam para lavar no salão, por causa dos produtos, enfim. Mas nesse caso, nós conseguimos observar que o cabelo está bem limpo. Então, nós simplesmente vamos molhar com molhador mesmo, tá ok? Bom pessoal, uma dica também muito legal de você estar fazendo quando você vai cortar o cabelo comprido, e até mesmo para os cabelos mais curtos, mas que a gente já tem um certo volume, um certo comprimento de cabelo, é a gente estar usando uma toalha para poder estar colocando por cima do cabelo, da capa do modelo, do cliente no caso, para evitar de molhar a sua capa. O interessante é você sempre evitar de molhar a capa, então nós não encharcamos o cabelo quando a gente molha, a gente simplesmente umidifica o cabelo. Se a gente estiver molhando demais o cabelo do cliente, com certeza ele vai pingar. Pingando na capa, provavelmente você vai ter uma capa à sua disposição, você vai trabalhar com ela úmida e de um cliente para o outro ela vai ficar molhada. E geralmente não é legal estar trabalhando com capa molhada de cliente a cliente.
Finalizada essa etapa de molhar o cabelo, agora nós podemos identificar até onde as mechas realmente vão, porque o cabelo ele está muito mais pesado e a gente consegue ver ele mais alinhado. Atingimos nosso objetivo em relação a identificar as mechas. É interessante saber quanto tempo que o cliente está sem cortar o cabelo, para que a gente possa também entender o quanto o cabelo dele cresceu em média. Se ele está até 6 meses sem cortar o cabelo, podemos entender que o cabelo dele cresceu em média 1 palmo. Mas, como ele quer continuar deixando crescer, nós só vamos tirar mesmo 2 dedos a 3 dedos no máximo, dependendo de como vai ficar as mechas assim que a gente cortar. Então é muito interessante que a gente venha cortando aos poucos. Vamos tirar primeiro 2 dedos e depois identificar se é preciso tirar um pouco mais. Terminamos essa parte, a gente tem que identificar também se o cabelo do cliente está totalmente desembaraçado. No caso, quando a gente passa o pente sobre o cabelo dele, é um desembaraço ilusório, porque a gente tem também as camadas do pescoço, da nuca do cliente, que também tem que ser desembaraçado. Nesse caso, se você passar os dedos entre o cabelo e você vê que o seu dedo ainda está pegando, que existe embaraço, nós podemos usar aí uma escova diferente. Geralmente essas escovas de estilo almofada servem para esse caso, para a gente conseguir deixar o cabelo dele bem desembaraçado para a gente já vir cortando. Cabelo desembaraçado, cabelo úmido, esticado para trás com a divisão feita corretamente. Agora o cabelo está pronto para receber o corte. Então nós vamos começar, eu vou mostrar a técnica como se faz para poder tirar as pontas do cabelo dele e para poder finalizar o cabelo com um corte reto, mas terminar com ele mais repicado. Porque o cabelo masculino geralmente não tem cortes retos. Se a gente corta ele reto, fica mostrando essas linhas, esses cortes feitos com a tesoura. Então nós vamos cortar de 2 formas. Nós vamos cortar primeiro reto, para poder tirar a quantidade que a gente realmente quer, e depois a gente vai vir repicando com outra técnica, mas usando a mesma tesoura. Agora que nós molhamos o cabelo, a gente consegue ver exatamente o que a gente tem que cortar. Vamos começar cortando 2 dedos, lembrando que essa parte da frente ela é um pouquinho mais alta, conforme ele já veio cortando anteriormente. Então nós vamos fazer o mesmo movimento para a parte da frente. Vamos cortar um pouco mais embaixo aqui, na parte das laterais e a parte de trás, e a parte da frente a gente vai cortar um pouquinho mais para cima, ou seja, a gente vai fazer uma leve subida aqui, mais ou menos nesse sentido. O interessante é a gente saber que nós devemos continuar a próxima mecha do corte a partir daquela que nós já cortamos, ou seja, é a mecha mestre. Mecha mestre, e nós vamos continuar cortando a partir dela. Lembrando que essa parte ela vem descendo um pouquinho assim, ó.
Lembrando de novo que essa parte da frente ela tem uma leve subida, e é o que eu estou fazendo desse lado para que o cabelo consiga levantar mais à frente sem deixar marca. Então a gente vai meio que fazendo na diagonal, assim, nós não estamos mais cortando reto. Para fazer a parte da frente, basta subir um pouco na diagonal, dessa forma aqui, ó. Agora, com o cabelo cortado, nós temos variadamente aqui os comprimentos que nós cortamos o cabelo dele. Porém, o cabelo está com as mechas do corte reto. Agora nós vamos usar outra técnica para poder repicar um pouquinho as pontas e não deixar ele tão reto assim. Como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a mecha que foi cortada e deixá-la um pouquinho mais para cima dessa forma aqui e utilizar a tesoura dessa forma e fazer pequenos cortes na diagonal dessa forma, para que a gente não deixe pontas retas, ou seja, o corte foi feito assim e agora a gente simplesmente está tirando um pouco mais com os cortes na diagonal, para que a gente consiga deixar o cabelo um pouco mais repicado nas pontas. É interessante então, se você vai tirar 3 dedos do cabelo, o interessante é você tirar 2 dedos com um corte reto e entender que para esse corte aqui vai sair praticamente mais um dedo. E aí você tem o corte com os 3 dedos. E as mechas elas vão ficando assim, ó, um pouco mais repicadas e não com um corte reto. Para corte masculino, comprido, realmente fica mais bacana o corte assim. Vocês podem dar umas batidinhas assim no cabelo para ele criar um pouco mais de movimento e não ficar tão reto como se a gente estivesse passando o pente. Fazendo dessa forma a gente consegue entender como é que o cabelo dele vai ficar no dia a dia, com um jogo assim mais sem uniformidade do pente, batido na mão mesmo assim, ó, fica mais legal. E a gente consegue ver que as pontas já estão bem repicadas, está bem legal, e a gente continua até o outro lado, pegando da mesma forma as mechas assim, ó. Lembrando que esse tipo de técnica com a tesoura, a gente pode estar utilizando o dedo de trás para poder segurar a tesoura. Se a gente for fazer assim no ar, a gente corre o risco de cortar o próprio dedo. Então, para isso não acontecer, a gente pode utilizar este dedo aqui de apoio para a tesoura. E esse é o jogo, o movimento que o cabelo dá, ó. O cabelo fica bem cortado embaixo, mas sem pontas uniformes. Assim seria um corte de cabelo comprido masculino. Mas nós ainda temos algumas coisas a considerar num corte como esse. Por exemplo, dependendo do volume que o cliente tem do cabelo,
eles ficam ainda a parte da nuca, que é a parte de baixo dos cabelos, um pouco mais comprida. Como nós podemos identificar nele, ele tem um volume bom de cabelo. Então, às vezes você olhando para baixo nas pontas que você tirou, fica alguns cabelos mais compridos, como nessa parte aqui, ó. Que são as partes do cabelo da nuca. Você tem que vir conferindo todo o comprimento do cabelo e retirando essas partes aqui, já desfiando, para elas ficar conforme está o cabelo em todo o comprimento dele. Bom, pessoal, isso realmente acontece nessa parte da nuca. Então, isso não vai acontecer nessas laterais e nem na parte das mechas da frente, que seria a franja. Não acontece, acontece mesmo só aqui por causa dos cabelos da nuca. Então, os cabelos que estão embaixo, eles descem mais. E você precisa deixar eles tudo no mesmo comprimento. No caso do nosso cliente aqui, como a gente só borrifou a água no cabelo dele, não lavou e não molhou o cabelo no lavatório, o cabelo dele já está praticamente seco. O que a gente faz agora? A gente vai dar uma secada no cabelo dele para a gente poder pentear ou prender o cabelo dele conforme o próprio cliente for usar, né? E aí, em seguida, fazer a finalização do cabelo com um corte da nuca, se for o caso. Tem alguns clientes que vão preferir cortar a nuca, raspar a nuca com o navalhete, ou tem outros que deixam como está, eles não tiram a nuca. Geralmente as pessoas que, como ele, prendem o cabelo, costumam raspar a nuca porque é uma parte que fica muito à mostra. E é o que a gente vai fazer agora no cliente. Para poder secar o cabelo do cliente, é interessante fazer jatos de cima para baixo e usar aquele movimento das mãos que eu fiz anteriormente, assim com o cabelo, para já ficar um jogo, um cabelo mais espalhafatoso, ficar um cabelo já com um volume melhor. Você não precisa vir penteando com um pente e bater no secador no cabelo. É só com a mão mesmo. Interessante do cabelo masculino, depois que você já estiver com ele praticamente seco, ainda um pouco úmido, é fazer a mesma passada de ar que você fez, fazer com ar frio, que aí a gente tira um pouco do frizz do cabelo do cliente também. Agora com o cabelo praticamente seco, a gente pode utilizar da forma que o cliente usa para prender, para que a gente consiga já fazer os pezinhos dele e no caso do nosso cliente aqui, só a nuca mesmo. Agora que o cabelo já está mais ou menos no mesmo sentido que ele prende, a gente vai, ou a gente mesmo pode prender, ou como se for geralmente um jeito mais peculiar do próprio cliente, você pode pedir para ele prender do jeito que ele achar melhor. Então, já que ele vai sair daqui com o cabelo preso, que é o jeito que ele usa o cabelo comprido dele, mais preso mesmo, você pode pedir para ele prender. Prende para nós, fazendo favor, Matheus. Beleza, agora para o cabelo preso, nós temos aqui a área da nuca exposta para a gente poder fazer o pezinho dele.
Agora que o pezinho dele aqui já está exposto, a gente consegue identificar, baixa um pouquinho a cabeça, Matheus, a nuca dele e as regiões onde ele raspa. A gente consegue identificar que não é um corte reto ou uma nuca bem quadradinha com os ângulos de 90 graus aqui. A gente tem simplesmente essa região da nuca onde o cabelo é um pouco mais curto que ele raspa. Então a gente só vai fazer essa limpeza dessa área para ele. Não podemos esquecer de afastar os cabelos mais compridos com a mão para a gente poder raspar. Se a gente porventura venha raspar alguns cabelos compridos, cada vez que ele voltar na barbearia para poder fazer essa raspagem aqui, cada vez mais vai subir essa nuca dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os cabelos compridos e só raspar mesmo esses que já estão cortados aqui, ó. Não podemos esquecer também, é lógico, da parte da nuca que fica abaixo da capa. Sempre abra a capa e termine de fazer a nuca aqui na parte inferior, ó. Sempre fica alguns cabelos que a gente tem que considerar a raspagem também. Agora, com o pezinho raspado, também temos que identificar se o cliente gosta que passe a navalha ou se ele realmente só passa a máquina. Tem muitos clientes que têm um problema de irritação da pele do pescoço. Então, para evitar foliculite, essas coisas, a gente procura sempre questionar o cliente como que ele faz nessa região. No caso do Matheus aqui, ele realmente só passa a máquina. Ele tem um problema com irritação do pescoço, então ele passa a máquina realmente só para limpar essa área, mas não raspa com navalhete ou mesmo se você tiver um barbeador elétrico como a shaver. Tudo que você for fazer num cabelo comprido como esse, você tem que questionar o modelo ou o seu cliente. Nesse caso aqui, nós raspamos a parte do pescoço do cliente, mas tem alguns clientes que também vai pedir para você fazer a costeleta, ou seja, a região do cabelo que fica próximo à orelha. Muitos clientes pedem para a gente retirar essa região da orelha aqui da costeleta, geralmente quando ele usa a barba junto. Então, no caso do nosso cliente aqui, ele pede para que a gente faça uma limpeza dessa área da orelha. Alguns também já deixam essa região crescer junto com o cabelo. Como é no caso dele, nós vamos raspar essa parte também. Não esqueça novamente de cuidar os cabelos mais compridos e realmente cortar só os que são mais curtos aqui, ó. Pronto, nós temos aqui um corte de cabelo feito num cabelo comprido. Se acaso o seu modelo ou cliente for sair da barbearia com o cabelo solto,
aí você já teria que pentear o cabelo para poder liberar ele. No caso, como ele já vai embora com o cabelo preso, é assim mesmo que ele usa e é assim mesmo que ele vai. Ficou bom para você, amigo? Ficou bom. Ótimo, obrigado, viu? Valeu. E assim nós finalizamos esse módulo do corte comprido aqui da Designer Barbie Academy. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido esse vídeo e assistam nossos próximos vídeos aí dos módulos do curso online. Obrigadão, um abraço.